Portanto, a maioria das pessoas abre o Claude neste momento, faz uma pergunta, recebe uma resposta, fecha o separador e acha que já usou a ferramenta. Isto acaba por ser como comprares um carro topo de gama e só usares para ir para o supermercado, ao fundo da rua. O meu nome é Anderson Cunha, eu sou um consultor e estrategista de inteligência artificial em Lisboa. Trabalho com pequenas e médias empresas portuguesas a implementar sistemas que realmente fazem diferença no dia a dia dos negócios. Já passei mais de 1000 horas dentro do Claude, uso todos os dias para gerir o meu negócio, escrever propostas para clientes, analisar reuniões, construir ferramentas e sistemas inteiros. Coisas que antes, pronto, me levavam muito tempo a fazer, agora consigo resolver em minutos. Portanto, neste vídeo vou mostrar tudo o que tu precisas de saber para usar o Claude a sério e não só o Claude Chat, não é? Porque vocês provavelmente já ouviram falar do Claude e provavelmente até já utilizam, mas utilizam muito mais o Claude Chat. Hoje eu vou falar-vos mais de outras funcionalidades que também tem o Claude e vou mostrar-vos exatamente desde o zero absoluto até as funcionalidades que a maioria das pessoas nem sabe que existe, não é? Não vou só listar, pronto, alguns features, como que acaba por fazer toda a diferença, vou mostrar-te resultados, pronto, com exemplos de negócios para que no final deste vídeo consigas usar o Claude para produzir o trabalho real. Portanto, fica até o final, porque as funcionalidades mais poderosas estão na segunda metade do vídeo. E são as que quase ninguém em Portugal, quer dizer, algumas pessoas, mas poucas pessoas. Agora podemos passar para a próxima fase, para a próxima página. Primeiro tenho que vos explicar porque é que isto interessa, não é? Vou dar-te o contexto rápido para tu perceberes onde é que tu estás. O Claude é um assistente de inteligência artificial que foi criado pela Anthropic. Se já usaste o ChatGPT ou o Gemini, o conceito acaba por ser base é o mesmo, não é? Falas com ele, ele responde, até aqui nada de novo, não é? A diferença é que no Claude consegues fazer muito além de responder a perguntas, não é? O que é um Claude? O Claude é um modelo de linguagem e muitas pessoas utilizam a funcionalidade do chat, que é um chatbot que vocês fazem perguntas e responde. Agora vou falar-vos muito mais sobre outro tipo de funcionalidades que o Claude também tem. O Claude acaba por não ser só um chat. É um ecossistema completo de trabalho. Tem projetos que guardam o contexto do teu negócio para que nunca tenhas que repetir. Tem skills que acabam por automatizar os processos que são repetitivos. Tem conectores que ligam ao teu Gmail, Google Drive, calendário, Slack, Notion e dezenas de outras ferramentas, não é? Isto acaba por criar ficheiros que podes abrir, podes editar, desde os Excels com fórmulas a funcionar, a PowerPoint formatados, a documentos Word prontos para enviar para um cliente, não é? Tem uma funcionalidade que também é chamada Cowork, que literalmente trabalha no teu computador enquanto tu acabas por fazer outra coisa, que tu podes ligar ao teu browser e depois pode fazer trabalho por ti, pode ajudar-te com o trabalho, não é? O Cloud Code também faz parte do Cloud e permite construir aplicações inteiras sem terem que programar, não é? Basta fazer a integração das aplicações, não é? Ou dos softwares que vocês forem utilizar e conseguem depois criar workflows, conseguem criar automações, conseguem criar aplicações só com o Cloud, não é? Agora, se tentares aprender tudo de uma vez, vais acabar por ficar perdido. É como chegares a um país novo e tentares ver todas as cidades no primeiro dia. Acaba por não funcionar. Por isso, acabei por organizar este vídeo com uma progressão natural. Vamos começar pelo básico. O que toda a gente precisa de saber para tirar resultados imediatos. Depois vamos subindo de nível. Em cada passo vou mostrar-te um exemplo prático para que não fique só. Portanto, se estás a começar do zero, vê tudo do início ao fim, porque cada parte constrói sobre a anterior, não é? Portanto, ver cada etapa acaba por ser importante. E mesmo se vocês têm algum tipo de conhecimento, se calhar alguma coisa possa-vos escapar, portanto, ver do início até o fim acaba por ser importante. Uma nota, antes de avançarmos, vou falar dos planos e dos preços rapidamente, porque sei que é uma dúvida que toda a gente tem. O Claude tem um plano gratuito, que acaba por ser surpreendentemente generoso. Tens acesso ao modelo Sonnet, pesquisa na web, memória, criação de ficheiros. Dá para testar o que vou mostrar. Só que eu diria que este plano acaba por não ser muito bom. Por este plano, vocês estão melhor simplesmente a ficar com o ChatGPT ou ficar com qualquer outro modelo de linguagem, como o Gemini, não é? Portanto, quando as pessoas dizem que o Claude é, é gratuito, acaba por não ser a realidade, porque o Claude acaba por. O Claude, se vocês quiserem utilizar o Claude da maneira correta e quiserem utilizar o Claude com frequência, que eu acho que vai acontecer depois de vocês verem este vídeo, vocês têm que estar ou no plano de 20 euros por mês ou no plano de, calculo que são 110 euros por mês, não é? Portanto, se usas o Claude regularmente, o plano Pro a 20 euros por mês acaba por valer o investimento. Pensa nisto, como se fosse um empregado que trabalha 24 horas e acaba por nunca reclamar. Comparado com o que pagarias para fazer o mesmo trabalho, é preciso de subir de plano. Quando começares a usar o Cowork e o Cloud Code de forma intensiva, podes até subir para 110, o plano de 110 euros por mês. Portanto, agora vamos passar para a próxima fase. Portanto, agora vamos passar para a próxima fase, que é a fase da interface e os modelos. Vamos ver aqui alguns dos modelos. Portanto, se vocês forem à Cloud.ai e criarem uma conta, o processo acaba por demorar apenas 2 minutos. Quando entras, a interface é simples, tens o campo de texto no centro, escreves onde. No centro é onde escreves, não é? O que queres que o Cloud faça. À esquerda tens a barra lateral com o histórico das conversas, os projetos, os artefactos e a personalização. No topo tens o seletor dos modelos.
Sobre os modelos, vou simplificar ao máximo. O Sonnet acaba por ser o teu modelo do dia a dia, é rápido, capaz e funciona para 90% das tarefas. O Opus é um modelo mais inteligente, o consultor sénior que traz para resolver os problemas difíceis, não é? Porque dentro do próprio modelo de linguagem, vocês têm diferentes tipos de modelo. Vocês podem usar Sonnet, podem usar Opus e podem usar o Haiku também. E também podem usar o Fable, não é? Agora, os modelos, quais é que são as diferenças? As diferenças são nas capacidades dos modelos, na relevância para cada tarefa de cada modelo e não só. A diferença também está no quanto vocês vão consumir, porque há alguns modelos que acabam por consumir mais o vosso plano, seja o plano grátis, ou o plano de 20 euros, ou o plano de 100 e tal euros, acaba por consumir dependendo do vosso modelo, do modelo que vocês escolherem, não é? Se vocês estão num plano no plano de 100 e tal euros, vocês podem utilizar o chat, ou podem utilizar o Claude à vontade. Agora, se vocês estiverem num plano de 20 euros, e mesmo no plano de 100 e tal euros, 110 euros, vocês se utilizarem os maiores modelos, como o Opus 5, o Opus 4.8 High ou Opus 5.0 High ou o Fable 5, utilizarem muito esses modelos e consumirem muitos tokens, que acaba por ser o tokens acaba por ser os créditos que vocês têm, se utilizarem muitos créditos, depois acabam por utilizá-los mais rapidamente. A maneira como o Claude funciona é que o Claude vocês têm, dentro do Claude, tem um determinado tempo, que neste caso são 5 horas, não é? Em que vocês, durante cada 5 horas, não é? As 5 horas começam a contar a partir de vocês começam a trabalhar, e durante aquelas mesmas 5 horas, vocês têm um certo nível, não é? Uma certa quantidade, X, vocês têm uma certa quantidade, X de créditos que vocês podem utilizar durante esse tempo, não é? E depois das 5 horas, aquilo vai recomeçar outra vez. E depois são mais 5 horas e depois recomeça outra vez, não é? Agora, digamos assim, vocês acabam por não usar as 5 horas todas, ok, usam 2 horas. Vocês quando deixam de trabalhar, depois daquelas 5 horas, não é? Depois aquilo só vai recomeçar quando vocês recomeçarem a trabalhar. Portanto, aquelas 5 horas só vão recomeçar quando vocês começam. A maneira de começar as 5 horas é sempre com o vosso trabalho. Mas adiante, vou aqui continuar a falar sobre os diferentes tipos de modelos. O Opus acaba por ser o modelo mais inteligente, o consultor sénior, que acaba por trazer para os problemas difíceis, análise complexa, decisões estratégicas, tarefas que exigem raciocínio profundo, gasta mais dos teus limites de uso, por isso não o uses para coisas simples. O Haiku é o mais rápido e mais leve, bom para tarefas simples, como formatar texto ou resumir rápido. A minha regra é simples, começar sempre com o Sonnet, se a resposta acaba por não ter muita profundidade, mudar para o Opus. Se precisares de velocidade para algo simples, usa o Haiku, não é? Agora, se precisares de fazer tarefas complexas, se utilizas o Claude muito, muito frequentemente e tens os planos mais altos do Claude, né? Tens o plano máximo, que é o plano de 100 e tal euros, então eu diria que podem utilizar o Opus, mas não utilizem o Opus 4.9 High, nem o 5 a toda hora. Podem utilizar às vezes, mas de forma seletiva, senão vocês podem consumir todos os tokens antes de acabar o tempo. Portanto, uma coisa que muitos vídeos acabam por passar 15 minutos a explicar são as definições e a personalização da conta. Eu não vou fazer isso. Tudo o que precisa de saber por agora é que existe e que podes aceder nas definições clicando no teu nome em baixo à esquerda. O que realmente importa é o que vou mostrar a seguir, que é onde 95% do valor do Claude está, que é como falas com ele. Portanto, agora vamos passar para a próxima fase. Isto é provavelmente a parte mais importante de todo o vídeo. Se há uma coisa que separa alguém que usa o Claude de forma medíocre de alguém que tira resultados a sério, é isto. A forma como comunicas com o Claude determina completamente a qualidade de que recebes de volta. A maioria das pessoas comunica com ele da pior forma possível. Vou dar-te um exemplo. Imagina que contratavas alguém para trabalhar contigo. No primeiro dia, diz-lhe, faz-me marketing. Não é? Acabas por não dizer mais nada. Não dizes quem são os teus colegas, qual é o tom de comunicação da empresa, que orçamento tens, que resultado esperas, nada. Achas que essa pessoa ia fazer o meu trabalho? Claro que não. Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas faz com o Claude. Escreve-me um e-mail profissional ou dá-me ideias para o meu negócio e depois acabam por ficar frustrados com a resposta genérica. A resposta é genérica porque o pedido acabou por ser genérico. E nós temos só uma maneira de melhorar isso. E quando vocês estiverem a recomeçar janelas novas, vocês não precisam de estar sempre a injetar o contexto novamente, não é? Claro que óbvio que vocês têm que dar contexto. Vocês têm que dar contexto sempre quando vocês estão a falar com o IA, com os modelos de linguagem, não é? Não só com o Claude, mas vocês têm que dar sempre contexto. Mas há uma maneira de fazer com que que eu vou falar com o decorrer do vídeo, com que vocês tenham sempre a memória dentro do Claude do que vocês fazem e o que esperar e quais é que são as estruturas de tudo o que vocês fazem, seja usarem o Claude para escrever e-mails, de uma certa maneira, para a entidade A, só que para a entidade B já precisa de uma estrutura diferente, não é? Seja, independentemente do que vocês fizerem, vocês têm maneiras de ter melhor memória no Claude e melhorar a precisão das respostas, não é? Então, existe uma forma simples de depois resolver o problema da comunicação com o Claude e vou ensinar-te uma fórmula que podes usar em qualquer situação. Eu chamo-lhe PICO, 4 letras.
quatro blocos: papel, instrução, contexto e output. O papel é quem queres que o Claude seja, não é? Isto aqui que eu vou abordar agora é mais a ver com prompt engineering. O que é o prompt engineering? Um prompt é um sistema, são instruções que tu dás ao chat ou ao chatbot para executar as ações. Portanto, vocês quando estão a escrever num chatbot ou estão a escrever num modelo de linguagem, estão a falar com o Claude, vocês estão a fazer um prompt, não é? Vocês quando escrevem eu quero isto e aquilo, o meu contexto é isto e aquilo, isso é o prompt. Portanto, eu vou entrar mais em detalhe sobre isto. Então, a estrutura, chamo-lhe Pico, que são 4 letras, 4 blocos: papel, instrução, contexto e output. O papel é quem queres que o Claude seja. Em vez de lhe pedir para escrever um e-mail, dizes: és um consultor de comunicação empresarial com 10 anos de experiência em pequenas e médias empresas portuguesas. Isto muda completamente o tom, o vocabulário e a profundidade de resposta. O Claude não adota apenas conhecimento, acaba por adotar personalidade. Quando lhe dás um papel, ele escreve como essa pessoa escreveria também. A instrução é o que queres que ele faça. Ser específico, não é escreve-me um e-mail. Escreve um e-mail de follow-up para um potencial cliente que assistiu a uma demonstração dos nossos serviços há 3 dias e ainda não respondeu, não é? O contexto, não é? E neste caso, isso é o I de instrução. Agora vamos passar para o contexto. C. O contexto é tudo o que o Claude precisa de saber para fazer um bom trabalho. O teu negócio, o teu público-alvo, a tua situação específica, os teus ficheiros relevantes. Erra sempre pelo excesso de contexto, não é? Portanto, se tens dúvidas, deves incluir informação útil. O Claude é muito melhor a filtrar o que não precisa do que adivinhar o que lhe falta. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Vocês têm que dar sempre contexto ao Claude, não é? Vocês têm que dar, como é óbvio que muita gente sabe disto, vocês têm que dar sempre contexto ao chat, mas têm que ter cuidado com o contexto que vocês dão. Portanto, não podem dar muito contexto, porque os modelos de linguagem, tal como os seres humanos, têm uma memória seletiva, têm uma memória limitada, portanto, não conseguem memorizar tudo. Portanto, vocês têm que ter cuidado com isso, não é? Quando vocês estão a pensar qual é que é a informação que eu vou dar para o Claude, porque vocês não podem dar toda a informação do mundo, vocês têm que dar informação que acaba por ser mais importante e mais crucial para o Claude, não é? Portanto, e depois o output é como queres receber o resultado, queres um parágrafo curto, então em termos de output, o output acaba por ser como vocês recebem o resultado. Se vocês querem um parágrafo curto ou um documento bem estruturado, querem um formato de e-mail pronto a enviar ou querem opções para escolher. Queres formal ou informal, define um formato e vais acabar por poupar rondas de ida e volta. Agora vou mostrar-te a diferença na prática. Vou usar um exemplo real de negócio, não um exemplo de bolachas ou de receitas. Portanto, imagina que tu tens uma clínica dentária em Lisboa. Portanto, precisas de responder a uma review negativa no Google. Primeiro, o prompt mau seria: escreve uma resposta a uma review negativa. Vê o que o Claude devolve. É genérico, podia ser de qualquer empresa, qualquer setor, qualquer país. Agora, com um Pico, o papel: és o gestor de comunicação de uma clínica dentária premium em Lisboa. Com tom profissional, mas humano. Instrução: escreve uma resposta a este review negativa de um paciente que se queixou do tempo de espera. Não é? O contexto seria: nossa clínica tem uma política de nunca ultrapassar os 15 minutos de espera. E neste caso, houve uma emergência que causou o atraso, queremos reconhecer o problema sem admitir culpa legal, e o output seria a resposta com o máximo de 100 palavras, em português de Portugal, tom empático, mas confiante. A diferença acaba por ser brutal. A segunda resposta parece ter sido escrita por alguém que conhece a clínica, que percebe o setor e que sabe comunicar com pacientes. O mais importante já está pronto a usar. Não precisas de reescrever nada. Agora, há um truque que acaba por simplificar mais isto. Em vez de tentares pensar em todo o contexto que o Claude precisa, pede-lhe para te fazer perguntas antes de começar. Adiciona no final do output, antes de responderes, faz-me as perguntas que precisas para dar a melhor resposta possível. Isso acaba por melhorar muito o output. Não é? O que é o output? O output, vocês quando escrevem alguma coisa no chat, sai-vos uma resposta. Então vocês quando escrevem no chat, isso é o input. E a resposta que sai acaba por ser o output. Então vocês, se quiserem melhores respostas ou se quiserem melhorar o vosso output, vocês também podem fazer o que nós já falamos neste caso, não é? Portanto, o que é pedir para que o Claude vos faça perguntas, porque o Claude precisa mesmo de perceber o contexto, precisa de perceber muito bem para vos dar o melhor output possível, não é? Digamos, pronto, o público da clínica, o tom habitual, digamos, o Claude vai perguntar-te coisas que provavelmente nem te tinham ocorrido, não é? O público da clínica, o tom habitual da vossa resposta, se houve respostas anteriores e reviews. Depois, com essa informação toda, a resposta final fica muito mais afinada. Isto funciona para tudo. Acaba por funcionar para propostas, estratégias, e-mails e conteúdo. Sempre que não souberes que tipo de contexto vocês têm que dar, pede ao Claude para te entrevistar, não é? Uma última coisa sobre comunicação. O Claude acaba por não ser perfeito, não é? À primeira tentativa, e não precisa de ser. O valor do Claude não está sempre, especialmente no Claude Chat, quando estamos a falar do Claude, agora ainda estamos a falar mais do Claude Chat, o valor do Claude não está em acertar tudo à primeira, está na velocidade de como acaba por iterar, não é? Um humano que demora 2 horas a escrever uma proposta perfeita, o Claude dá-te uma primeira versão em 30 segundos que está a 80%. Tu corriges 2 ou 3 pontos e em mais 30 segundos acaba por estar a 95%. Pensa nele como um colaborador, não é? Pode ser o teu colaborador, o teu consultor, não como uma máquina de respostas. Dás o primeiro pedido, ele responde, tu ajustas, ele melhora. 2 ou 3 rondas e tens algo que levaria
horas e horas a fazer manualmente. Agora, o que eu vejo poucas pessoas a fazerem e estarem sempre a mudar o output. Vocês têm que ter sempre uma regra. Se for alguma coisa importante, mesmo se não for, vocês, se utilizarem o Claude para fazer o vosso output, não é? Vocês têm que estar sempre a modificar. Eu tenho sempre uma regra, pelo menos 4, 5 vezes, no mínimo, não é? Porque o Claude comete sempre muitos erros. Pode até ter contexto, quanto mais contexto ele tem, quanto melhor o prompt, melhor vai ser o output, mas o Claude mesmo assim comete sempre muitos erros. Então vocês têm que estar sempre a identificar e vocês têm que estar sempre a melhorar. Portanto, tentem ter isto sempre em mente, não é? Acaba por não demorar muito tempo, porque a IA acaba por ser rápida a responder. Portanto, vocês têm que estar sempre a fazer a modificação e têm que estar sempre a fazer afinação do sistema. Portanto, se formos falar agora do output também, se formos falar. Portanto, aquilo foi mais uma aula à volta pronto, de prompt engineering. Eu devia ter-vos mostrado aqui esta página. Via que estamos aqui, papel, instrução, contexto e output. Não é? Utilizem sempre esta fórmula. Tem aqui, escreva uma resposta ou uma review negativa. Portanto, se vocês utilizarem o Claude para automatizar as vossas respostas no Google ou ajudar-vos a automatizar, vocês pedirem, escreve uma resposta a uma review negativa, lamentamos que a sua experiência tenha corrido bem, vocês têm um output que acaba por ser genérico. Pode até ser bom, mas acaba por ser um bocado genérico. Agora, se vocês derem papel, instrução, contexto e output, vocês acabam por ter um output muito melhor, acaba por poupar-vos imenso esforço e acaba por ser um bom princípio, já que vocês provavelmente vão utilizar o Claude durante vários anos. Portanto, se passamos aqui para os projetos, não é? Vamos passar aqui para os projetos. Se há uma funcionalidade que tens de começar a usar hoje, são os projetos, não é? Tudo o resto que eu vou mostrar neste vídeo constrói sobre esta base, não é? Sem projetos, o Claude é um estranho com quem falas pela primeira vez em cada conversa, não é? Com projetos, o Claude acaba por ser um colega que conhece o teu negócio, o teu estilo e as tuas preferências. O que é que são os projetos no Claude? É uma pasta dentro do Claude onde tu guardas três coisas: instruções permanentes, ficheiros de referência e conversas relacionadas. Todas as conversas que abres dentro desse projeto herdam automaticamente esse contexto, nunca mais tens de repetir. Vou dar-te um exemplo prático e concreto. Imaginemos aqui que tens uma empresa de intermediação de crédito e todos os dias recebes pedidos de clientes, tens de analisar sistemas financeiros, comunicar com os bancos, preparar documentação. Sem projetos, cada vez que abres o Claude, tens de explicar o que é que a empresa faz, que produtos ofereces, que tom de comunicação usas, que documentos precisas. Com um projeto, fazes isso uma única vez. Crias um projeto chamado, por exemplo, intermediação de crédito, nas instruções colocas quem é a empresa, que serviços oferece, qual é o público-alvo, que tom de comunicação usas com clientes, que legislação é relevante, que processos segues. Nos ficheiros carregas a tua tabela de produtos, exemplos de propostas anteriores que ficaram boas, templates de e-mails que usas frequentemente. A partir desse momento, qualquer conversa que abres dentro desse projeto, o Claude já sabe tudo. Portanto, mostrar aqui os projetos. Portanto, vocês fazem, mesmo dentro do Claude, vocês criam mais ou menos o contexto e depois, quando vocês criarem um novo chat, isso acaba por ter todo o contexto do vosso projeto e do que vocês estão a fazer, não é? Quando tu crias um projeto, por exemplo, intermediação de crédito, nas instruções tens que colocar qual é a empresa, que serviço oferece, qual é o público-alvo, que tom de comunicação usas com clientes, que legislação acaba por ser relevante e que processos segues. Nos ficheiros carregas a tua tabela de produtos, exemplos de propostas anteriores que acabaram por ficar boas, templates de e-mails que acabas por usar frequentemente. A partir desse momento, qualquer conversa que abras dentro desse projeto, o Claude já sabe tudo. Dizes, prepara uma resposta para esse cliente que quer crédito de habitação. E a resposta já vem com o tom certo, os produtos certos, no formato certo. Portanto, um projeto que organizas uma única vez serve durante meses ou até anos. Vais atualizando instruções e os ficheiros à medida que o negócio acaba por evoluir. Mas a base está feita. É como pegares num empregado, não é? Treinares tempo. Portanto, um projeto que acabas por só organizar uma vez, que serve-te durante meses ou até anos. Vais atualizando as instruções e os ficheiros à medida que o negócio acaba por evoluir. Mas a base está feita. É como treinar um empregado. Investes tempo no início e depois colhes os resultados todos os dias. Agora, como é que crias um projeto na prática? Na barra lateral, à esquerda, clicas em projetos e depois em novos projetos. Dás-lhe um nome descritivo, depois adicionas as instruções, que são as regras que o Claude vai seguir em todas as conversas desse projeto, depois carregas os ficheiros de referência, podes carregar PDFs, documentos Word, folhas de cálculo, documentos Word, imagens, praticamente tudo. O Claude passa a poder consultá-los sempre que precisa. Dica importante, vocês não criem um projeto para tudo, não é? Cria projetos separados para áreas de trabalho diferentes. Um para processos, para propostas comerciais, outro para conteúdos de redes sociais, outro para análise financeira. Assim, as instruções de cada projeto acabam por ficar focadas e o Claude não mistura os contextos que não deviam ser misturados. Portanto, os projetos têm memória, o Claude lembra-se do que conversaram em conversas anteriores, dentro do mesmo projeto. Se na semana passada discutiste sobre uma estratégia de preços e esta semana pedes para afinar, ele sabe o que já estás a falar. Não tens de explicar tudo outra vez. Isto acaba por parecer pequeno, mas quando trabalhas com o Claude diariamente, a diferença entre uma ferramenta e um parceiro de trabalho. Vou dizer-te uma coisa, que a maioria dos tutoriais acaba por não mencionar, não é? Há um conselho muito comum que
que diz para preencher as preferências pessoais nas definições de conta para personalizar todas as respostas. Eu discordo, não é? Se usas o Claude para coisas diferentes, e a maioria das pessoas usa, instruções universais vão criar respostas que vão ser muito estranhas. O mesmo tom e o mesmo formato acaba por não funcionar no e-mail para para um e-mail a um cliente e para uma análise financeira interna. Em vez de definir tudo ao nível da conta, define os projetos. Cada projeto tem as suas próprias instruções. As instruções certas aplicam-se no contexto certo. É um sistema que acaba por ser muito mais inteligente. Por falar em dar contexto ao Claude, não é? Quero partilhar contigo uma ideia que aprendi e que mudou a forma como uso a ferramenta. Existe uma coisa em ciência cognitiva chamada paradoxo de Polanyi, não é? Que basicamente, paradoxo de Polanyi, que basicamente diz que quanto melhor és a fazer algo, mais difícil é explicar o que fazes, não é? Um dono de uma clínica dentária sabe perfeitamente como responder a pacientes insatisfeitos. Falo há 15 anos, mas se lhe pedis para escrever todas as regras e nuances dessa comunicação numa folha, vai esquecer-se de metade. O conhecimento está tão enraizado que se torna automático e invisível. A solução é esta. Em vez de tentar explicar tudo de antemão ao Claude, faz a tarefa de uma vez com ele, não é? Responde a um review real juntos, tu corriges o que ele faz mal. Ajustas o tom, dizes aqui não diriam isto, ou acrescentas esta informação. No final, pedes ao Claude transforma o que acabamos de fazer num skill para eu reutilizar. Ele guarda esse processo inteiro, a próxima vez que precisares, basta ativares essa skill e o Claude replica o teu processo exato. Mas vou explicar melhor as skills já a seguir. Portanto, já vou explicar-vos, porque isto pode ser um bocado estranho para vocês, portanto, mas já vou-vos explicar skills mais tarde. Portanto, neste momento nós já falamos muito sobre projetos, é uma coisa que eu esqueci-me de mencionar. Vocês, se forem fazer textos com Claude, se forem fazer automatizar e-mails, se forem automatizar tanto e-mails como newsletters, como o que vocês quiserem automatizar com o Claude. Agora o Claude acabou de lançar uma nova funcionalidade em que vão conseguir, vai haver uma watermark que vai estar invisível, que é uma marca que vai estar invisível, não é que tu não vais conseguir ver, que vai estar invisível em todos os textos do Claude, que vai poder ser detectado por algumas entidades para conseguirem identificar que é IA. Portanto, quando tu fizeres um texto que seja muito, muito importante, não é? Há certos textos que vocês podem fazer, eu acho que vocês se estiverem a fazer e-mails com o Claude, eu não acho que os donos das empresas vão conseguir verificar se foi ou não foi feito com o Claude, mas há certos documentos que se vocês fizerem com o Claude, vai haver sempre um trademark e esse trademark vocês têm que pensar até que ponto é que esse trademark pode afetar, pode ser visto e até que ponto é que pode afetar-vos a vocês, porque vocês podem, pronto, a capacidade de identificar aquele trademark ou identificar que o texto foi feito com Claude pode até fazer algum dano, ao fim e ao cabo, não é? Acaba por não ser um dano horrível, mas depende da circunstância, mas acaba por fazer danos. Depois, isso depende de pessoa para pessoa, quais é que são os efeitos de conseguirem identificar como o texto foi escrito por Claude ou que não foi escrito. Mas, por exemplo, se vocês fizerem newsletters, ninguém consegue ver através de newsletters, através de e-mails, através de vários outros textos, não vão conseguir ser identificados. Não vai dar para identificar que as coisas foram escritas com Claude, mas vão haver algumas ferramentas que vão poder identificar que todos os textos foram escritos com o Claude. Portanto, tem que ter cuidado nesse sentido. Portanto, agora vou falar do Claude Cowork. Tudo o que eu mostrei até agora funciona no chat, não é? Tipo, a maior parte. Tu pedes e o Claude responde. Mas e se o Claude pudesse trabalhar sozinho no teu computador enquanto vais fazer outra coisa? Isso é o Cowork. O Cowork é uma funcionalidade do Claude Desktop, a aplicação que instala no teu computador. Quando abres o Claude Desktop, tens três separadores: o chat, o Cowork e o Code, não é? O chat, neste caso, é o mesmo que usamos até agora. O Code é para programação, não é? Que é um mundo à parte. O Cowork é o que interessa aqui. A diferença entre chat e Cowork é simples. No chat, o Claude é um assistente que responde a perguntas, não é? Enquanto no Cowork, o Claude é um empregado que executa tarefas. Tu dás-lhe acesso a uma pasta no teu computador e ele consegue ler ficheiros, criar ficheiros novos, organizar documentos, cruzar informações diferentes, de fontes diferentes e entrega-te o resultado no final. Vou dar-te um cenário real. Imagina que estás a fechar o mês da tua empresa, não é? Tens uma pasta com a folha de cálculos de vendas, o extrato bancário em PDF, as faturas de fornecedor e a folha do mês anterior para comparar. No Cowork dizes, abre tudo o que está nesta pasta, não é? Confronta o extrato bancário com a folha de vendas para ver se bate tudo certo. Só mais faturas por fornecer, não é? Compara com o mês anterior e mostra-me onde crescemos e onde caímos. No final, cria uma folha de cálculo com resumo e um texto curto que eu posso enviar para a equipa. O Claude faz tudo, lê os PDFs, cruza dados, faz as comparações, cria o ficheiro final. São 3 minutos em vez de 2 horas, não é? O Cowork também tem tarefas agendadas. Podem programar tarefas para correrem a horas específicas, todos os dias, às 8 da manhã. O Claude verifica o teu e-mail, o calendário e dá-te um briefing matinal.
Todas as segundas-feiras faz uma análise de concorrência. Uma vez configurado, funciona como um relógio. A única condição é que o computador precisa de estar ligado e a aplicação também precisa de estar aberta. E depois também temos o Cloud Dispatch, não é? Que permite-te enviar tarefas de telefone para o teu computador. Estás no trânsito, a caminho de uma reunião e lembras-te que precisas de um resumo de um documento. Mandas a tarefa pelo telemóvel, não é? O Cloud executa tudo no teu computador. E quando chegas ao escritório, o trabalho acaba por estar feito. Isso acaba por parecer que não é real, mas acaba por ser, não é? Porque o Cloud Cowork funciona como um agente de inteligência artificial. O que é um agente de inteligência artificial? Eu falo toda hora sobre isto, mas a diferença entre um chatbot, não é? Que é o que vocês utilizam quando utilizam Claude ou Gemini ou ChatGPT. O chatbot, vocês fazem uma pergunta e dá uma resposta, enquanto um agente vocês pedem para executar uma tarefa, não é? Que é isto que o Cowork faz, executa tarefas dentro dos ficheiros do teu computador e depois executa. Agora vocês têm que ter os cuidados que vocês têm que ter, não só com Cowork, mas com Cloud em geral, têm que ter cuidados em termos de segurança, em termos de não podem partilhar chaves de API, que são as chaves, pronto, se vocês não entenderem, eu vou explicar, são as chaves que acabam por interligar dois sistemas diferentes, quando vocês querem fazer interligação de digamos que quiserem fazer uma interligação, digamos que vocês querem fazer uma automação qualquer, mas vocês para ligarem as ferramentas, seja o QuickBooks, não é, para contabilidades, ou quiserem ligar outras ferramentas qualquer, as ferramentas que vocês usam para o imobiliário, as ferramentas, independentemente da ferramenta que for, não é? Que quiserem ligar o Airtable, o Google Sheet, o Google Calendar, não é? Se vocês quiserem ligar tudo isto a um workflow, não é? A uma automação, vocês têm uma chave da API. Portanto, essas chaves da API vocês têm que ter cuidado, porque vocês acabam por pagar, deixam lá o cartão de crédito. Portanto, se alguém tem acesso a essa chave da API, vocês podem gastar os vossos créditos. Portanto, têm que ter cuidado, não partilhar neste caso. E o Cloud em geral já vem com várias restrições. Portanto, o Cloud Cowork não aceita executar várias ações. Há muitas ações que o Cloud Cowork acaba por não aceitar executar. Eles só executam tarefas mais no vosso browser e há várias tarefas, pronto, que requerem informações mais confidenciais que eles recusam porque eles estão programados para não aceitarem. Mas mesmo assim temos que ter cuidado com o que nós partilhamos, porque nós quando estamos a trabalhar com ferramentas tão poderosas pode ser muito bom, mas nós também temos que ter cuidados redobrados em termos de segurança. Portanto, não vou aprofundar mais o Cowork e o Cloud Code neste vídeo, porque cada um merece o seu próprio tutorial dedicado, mas queria que soubessem que existem e que já estão acessíveis, porque quando dominares o que mostrei hoje, o próximo passo natural acaba por ser este, não é? Então, vou passar agora para a próxima fase. Temos aqui o valor está em ti e acaba por não estar na ferramenta. E isto é simplesmente a realidade, pessoal. Isto aqui é a realidade. Antes de fechar, quero deixar com a mentalidade certa, porque a ferramenta sem mentalidade não vale nada, não é? Portanto, isto aqui são só ferramentas. São só ferramentas que sempre existiram. Toda a gente agora quer muito saber sobre inteligência artificial, estão muito curiosos, todos querem utilizar, mas o que eu diria é que vocês devem aprender a utilizar essas ferramentas, mas não fiquem muito tempo fixados nessas ferramentas, porque essas ferramentas, no fim e ao cabo, não trazem rentabilidade nenhuma. Só trazem rentabilidade se vocês souberem alocar nos problemas que vocês realmente têm. Os negócios, as coisas que acabam por rentabilizar um negócio ainda são as mesmas. A inteligência artificial, eu sei que neste momento toda a gente tem receio em relação à inteligência artificial, não sei o que é que nos guarda no futuro, mas até agora, os problemas, o que faz os negócios rentabilizarem muito mais, ainda é o mesmo que era há anos atrás, que era vendas, que era trabalhar no departamento de vendas, o departamento comercial, o departamento de marketing, ter-se boas vendas, bom marketing, e são áreas que nós até 90%, 80%, 90% temos que ser nós, sem inteligência artificial. Não dá para automatizar tudo. Agora, há certos processos comerciais que dão para automatizar, obviamente, e que acabam por ajudar e rentabilizar muito mais a empresa. Acabam por ajudar e rentabilizar, mas isto só funciona se o resto do negócio também está a funcionar até um certo ponto. Se tu tens um negócio que não está a funcionar todo, tem um monte de dívidas, não está a funcionar, não tem maneira de rentabilizar, depois acabam por adicionar inteligência artificial a um negócio que não tem base de dados, não tem informação organizada, cultura desorganizada, tudo desorganizado, adicionam IA para aquilo, o negócio só vai piorar. Agora, se vocês tiverem um negócio pode não estar a correr às mil maravilhas, mas um negócio que está, digamos, funcional, vocês adicionam IA àquilo, podem melhorar de forma exponencial. Agora, têm que aplicar no que realmente importar. E é isso que a mensagem que eu quero deixar com vocês têm que se focar nas coisas que trazem realmente rentabilidade. Portanto, mesmo com o Claude, vocês têm que pensar qual é a rentabilidade que isto vai trazer para mim, qual é que é a rentabilidade que vai trazer. Claro que tem que aprender, mas tem que também aplicar e ver até que ponto é que os elementos vão trazer rentabilidade. Portanto, antes de fechar, quero deixar aqui a mentalidade certa, porque a ferramenta sem mentalidade acaba por não valer nada. A primeira coisa é não tens de aprender tudo de uma vez. Se nunca usaste o Claude, o teu próximo passo é criar o teu primeiro projeto, mete lá as instruções do teu negócio e os ficheiros de referência mais importantes. Só isto já vai transformar a tua experiência. Quando os projetos fizerem parte do teu dia-a-dia, aí sim podes avançar para as skills. Depois, para os conectores, é uma escala, não um elevador, não é? A segunda coisa é, pensa no Claude como um estagiário novo, não é?
Quando alguém entra na tua empresa, não acerta tudo no primeiro dia. Tu explicas, corriges, reforças. Ao fim de algumas semanas, essa pessoa já sabe como trabalhas. O Claude é igual. As primeiras respostas não vão ser perfeitas, mas com projetos, skills e feedback constante, vai ficar cada vez mais afinado ao teu estilo e ao teu negócio. A diferença é que este estagiário acaba por aprender em minutos em vez de semanas. Trabalha 24 horas e nunca pede férias, não é? Portanto, a terceira coisa, e mais importante de todas, o valor do Claude não está na ferramenta, está em ti, como eu já falei. O Claude acaba por ser um martelo que acaba por ser muito poderoso, mas o martelo não sabe onde pregar. Tu é que sabes, o teu negócio precisa de responder mais rápido aos clientes, não é? Onde é que precisa de responder mais rápido aos clientes? Tu é que sabes que as propostas comerciais demoram demasiado tempo a preparar. Tu é que sabes que a gestão de reviews está a consumir horas que deviam estar noutro sítio. O Claude acaba por ser as mãos, tu és o cérebro, não é? Um cérebro com boas mãos acaba por ser uma combinação imbatível. Se este vídeo te foi útil, deixa um like, porque isso acaba por ajudar-me a perceber o valor que estou a entregar a vocês. Que vale a pena continuar a fazer conteúdo deste tipo em português, não é? Subscreva o canal. Se quiseres ver os próximos tutoriais, incluindo vídeos dedicados a Cloud Cowork, Cloud Code e até vídeos em que eu mostro mesmo a interface, eu a fazer tudo, não é?